Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, você está em mais uma edição do quadro Aqui Se Fala de Futebol, do canal Aqui Se Fala de Santos, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, pela primeira vez, no canal para bater um papo nesse podcast aqui, que a gente vai falar muito de futebol, um dos promotores mais conhecidos do Brasil, Francisco Sembranelli, ele que corredor, promotor, corre também, né? Já estou sabendo aqui, torcedor do Santos Futebol Clube e foi dirigente do Santos Futebol Clube. Vai bater um papo com a gente aqui, vamos falar muito de Santos, vamos falar de futebol, porque aqui se fala de futebol. Doutor, prazer ter o senhor aqui, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, um grande prazer aí falar de todos esses assuntos que você mencionou, né, que fazem parte aí da minha vida. Muito bom, muito bom. O senhor é um dos promotores mais conhecidos do país, né? Quem não sabe, só a gente fazendo aqui um apanhado aqui, foi o promotor do caso Celso Daniel, né, do ex-prefeito de Santo André, morto em 2002, e também da Isabela Nardoni, né, em 2008 também, que isso aí, de uma certa forma, te deu uma... Assim, não é que te deu uma projeção, mas assim, te alavancou, os holofotes da mídia ficaram muito focados no senhor, né? E como que é, assim, para um promotor ter trabalhado nesses casos assim? Deve ser, eu vejo que você é muito requisitado para entrevistas, sempre faculdades e tudo, e palestras. É normal isso ou esses casos assim que deram essa alavancada mesmo na sua carreira de promotor? Bom, a minha carreira no Ministério Público é bastante longa, né? Eu estou completei agora em outubro 36 anos de profissão. Tá? E eu atuei no Tribunal do Júri durante muitos e muitos anos, né? Eu fiquei 25 anos quase fazendo esse tipo de função no Ministério Público, que é bastante especial, né? Você atuar no júri, porque é algo muito exposto, né? A curiosidade pública. Quando você atua num processo, quem tem acesso ao seu trabalho é o juiz e o advogado, né? Quando você atua no júri, isso acaba sendo visto por muita gente, porque os julgamentos são públicos. Então, quando o caso Isabela aconteceu, eu já estava há 20 anos atuando no Tribunal do Júri, né? Já tinha um tempo de Ministério Público bastante grande. E é claro, a repercussão foi muito grande, você acaba tendo que exercer o seu trabalho num caso delicado, extremamente difícil, né? Mas eu procurei aí usar toda a minha experiência, tudo aquilo que eu já sabia, né? Eu já tinha mais de 1000 julgamentos, já havia participado de mais de 1000 sessões do júri, e eu acabei colocando em prática todo o meu conhecimento e sempre respeitando todos os direitos envolvidos naquele caso, porque é bastante delicado você lidar com a morte de uma criança, né? Porque tem uma perda muito grande para a família. Mas eu procurei usar essa experiência baseado num acervo de provas bastante significativo e em razão desse episódio que eu acabei sendo aí muito procurado e conhecido, porque é um caso de repercussão até internacional, né? Depois é que eu fui designado para atuar no primeiro julgamento envolvendo aí a morte do prefeito Celso Daniel, que ocorreu o primeiro julgamento em outubro de 2013 e mandado pela Procuradoria, eu acabei fazendo e participando desse júri que ocorreu em Itapecerica da Serra. Então são dois casos assim de repercussão, mas eu tenho na minha carreira mais de 1.500 júris feitos, tá? Então esses apenas fazem parte desse acervo e eu entendi que era parte do meu trabalho, tanto que depois do caso depois do julgamento, que foi em 2010, eu continuei o meu trabalho normalmente no júri, aí fui promovido para a Procuradoria Criminal, onde eu estou até hoje, tá? Entendi. Eu atuo com os mesmos tipos de processos, com casos também de repercussão, atuo na 15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, fazendo sustentações orais. Então, é uma carreira bastante longa e no meio disso tudo surgiram esses casos que você mencionou. Agora, no caso, por exemplo, da Isabela, até a mãe dela parece que foi eleita vereadora agora em São Paulo, né? A mãe da Isabela. Ana Carolina. Você tem uma questão que é a opinião pública, né? Quando o negócio começa a desenrolar, a opinião pública já quer julgar. E olha que a internet nem era tão forte, redes sociais naquela época.
Verdade. E como é que você se blinda assim para não ser contagiado com toda essa, porque vira uma fã de todo mundo ali, não, ele é o culpado, ele é o culpado. E todo mundo querendo respostas, né? Às vezes você não tem ainda aquelas respostas, porque eu entrei no caso logo 2 dias depois do episódio, Sim. né? O inquérito foi distribuído lá na vara do júri e eu acabei recebendo e passei a partir daí a acompanhar a investigação e depois todo o processo. Claro que o movimento da mídia foi gigantesco e todo mundo quer saber, né, o que vai acontecer, o que exatamente cada um fez, mas você precisa ter paciência de esperar a investigação ser finalizada e depois levar adiante o processo criminal, onde aí sim se discute responsabilidades que eventualmente serão aplicadas pelo tribunal do júri. Você perguntou se é difícil? Sim, porque antes de eu ser promotor, eu também sou ser humano, Claro, né? claro. Eu também tinha filhos pequenos. Na época, você é parte da sociedade, você também se emociona, apesar de toda a experiência que eu tinha com toda aquela comoção nacional que acabou sendo trazido pelo caso. Mas você tem que ter equilíbrio, você tem que ter frieza e tem que usar a sua experiência, o seu conhecimento para dar a melhor resposta possível para a sociedade. E felizmente isso eu alcancei, né? Aquele julgamento, ele não teve nenhuma modificação. A defesa foi a todos os tribunais desse país, até o Supremo, não conseguiu alterar. A decisão foi cumprida, os réus cumpriram parte da pena, porque eles usaram aí os benefícios da lei de execução penal para benefícios e a justiça foi feita nesse caso, né? E eu tenho absoluta certeza que a sensação que eu tenho desse episódio é essa, de ter cumprido a minha missão. E aí depois, se saíram antes do tempo, aí já não é. Aí já Sim, não a é, lei de depende, execução né? penal, ela estabelece requisitos para essa progressão. Sim. São benefícios, né? São os requisitos objetivos, que é o tempo de pena cumprida, e os requisitos subjetivos, o réu tem bom comportamento na cadeia e tal. E ele entendeu, por meio de sua defesa, que tinha cumprido todos esses requisitos, o tribunal considerou cumpridos e deu essa regalia, né, o benefício previsto em lei. Isso faz parte do sistema jurídico brasileiro e por mais que você se insurja, né, acho que quem muda o sistema são os legisladores, são os deputados, e eles é que lidam com esse processo, né? Nós somente aplicamos a lei. É verdade. Bom, depois do caso até depois que a gente combinou, comecei a investigar, rememorar os casos, né? No caso do Celso Daniel, até hoje parece que a conclusão que tem lá é que foi um crime de sequestro normal, um sequestro seguido de morte. Por mais que se falem, não, mas tem cunho político e não sei o que e tal, mas... Algumas pessoas têm essa visão, né, de que ali foi um crime comum, não da competência do júri, seria um sequestro de uma pessoa, aparentemente com posses, e depois a quadrilha, percebendo o que havia feito, resolveu matá-lo. Mas não é bem assim, tá? É um processo muito grande, quase 60 volumes, eu demorei bastante tempo para estudar. A visão que o Ministério Público, a promotoria tem do caso é outra, tá? Entendi. E foi aquela exposta para o júri. Eu fiz o primeiro julgamento, depois outros colegas fizeram de outros réus, porque ali era uma quadrilha, né? E eles foram todos condenados pelo júri, que entendeu que quem estava com a razão ali era a promotoria.